E eu queria compartilhar com um texto com vocês, um texto que vai falar muito ao nosso coração, que nós precisamos aprender bastante com essas pessoas. E nós vamos, assim, guardar informações interessantes que vão nos ajudar a termos uma visualização melhor da palavra de Deus. Você vai poder enxergar melhor a palavra de Deus, como você está diante dela. Como você age, como você manuseia essa palavra, o quanto você usa essa palavra. Amém? Então eu queria convidar vocês que abrissem em Atos, capítulo 17, versículos 10, 11 e 12. Atos, capítulo 17, 10, 11 e 12. E eu queria aqui falar sobre o tema atitudes que a igreja deve ter perante as Escrituras. Atitudes que a igreja deve ter perante as Escrituras. Atos 17, 10 a 12 diz assim: E logo, durante a noite, os irmãos enviaram-lhe Paulo e Silas para Bereia. Ali chegados, dirigiram-se à sinagoga dos judeus. Ora, esses de Bereia eram mais nobres do que os de Tessalônica, pois receberam a palavra com toda avidez, examinando as Escrituras todos os dias, para ver se as coisas eram de fato assim. Com isso, muitos deles creram, mulheres gregas de alta posição e não poucos homens. Amém, igreja? Queridos, deixa sua Bíblia aberta. É interessante que Paulo e Silas, eles estavam na sua segunda viagem missionária e eles passaram por algumas dificuldades, passaram por algumas questões que talvez eles não estivessem esperando. Mas nós vimos aqui, de acordo com o capítulo 16, que eles foram presos, que eles foram açoitados, que eles passaram por lugares onde foram expulsos, como, por exemplo, Tessalônica. Expulsaram, prenderam eles e expulsaram eles dali, mas aí os irmãos de Bereia entraram e os levaram para a sinagoga. E ali eles destrincham a palavra de Deus, ali eles falam da palavra de Deus ao coração daqueles irmãos de Bereia. E o interessante é que os irmãos de Bereia, eles ficam atentos, eles ficam o tempo todo ali prestando atenção naquilo que Paulo e Silas estavam pregando. Eles estavam ali, como a gente diz nos dias de hoje, né? Estavam se alimentando da palavra de Deus, estavam ali aproveitando aquele banquete, né, espiritual para, assim, crescerem diante do Senhor. É interessante que a Bíblia fala que eles eram mais nobres do que os crentes de Tessalônica. E aí nós vamos estar entendendo aqui o porquê está escrito, porque Lucas escreve dizendo que os crentes de Bereia eram mais nobres do que os crentes de Tessalônica. E eu quero falar baseado em atitudes que a igreja deve ter perante as Escrituras. Tem algumas atitudes que nós devemos ter. Mas essas atitudes, elas devem começar pelo pastor da igreja. Essa atitude deve começar pelos pastores da igreja. Essa atitude deve começar pelos pregadores da igreja. Por aqueles que estão aí proclamando, profetizando, né? A palavra de Deus, a palavra profecia significa isso. Eu estou aqui nesse momento profetizando para vocês. E aí nós precisamos entender que a primeira atitude deve ser de coragem dos pastores para pregar a palavra de Deus. Infelizmente a gente tem visto muita falta nos púlpitos, nós temos visto muita coisa que amassageia a mente das pessoas. E não é levado uma palavra de confronto, uma palavra que vai lá nas juntas e medulas, vai perfurar e vai incomodar aquela pessoa vai se enxergar pecaminosa diante da santa palavra de Deus.
Nós pastores, precisamos ter a primeira atitude, é de ter coragem para pregar o Evangelho. Nós não podemos substituir o púlpito por cura interior, nós não devemos substituir o púlpito por coaching, mas é o que a gente tem visto. Nós não podemos substituir o púlpito por psicologia, por psicanálise ou qualquer outra técnica. A palavra de Deus mostra que os pastores devem ter coragem de pregá-la e pregá-la expositivamente, de dentro para fora, abrindo os olhos daqueles que estão ouvindo a palavra de Deus, daqueles que estão aqui atentos, porque toda igreja tem um crente bereano, ou tem crentes bereanos, toda igreja tem. E eu louvo a Deus pelos bereanos dessa igreja, que deixam a Bíblia aberta, acompanham a palavra de Deus, aquilo que está sendo pregado aqui na frente, com a Bíblia aberta, com os olhos, com os ouvidos, com o coração atento para aquilo que Deus quer falar. Mas os pastores têm que pregar com coragem. Os pastores têm que ter ousadia. Paulo e Silas, eles estavam pregando a palavra com coragem, mas uma coragem fundamentada na proteção de Deus. Mas pastores não tinham acabado de ser presos? Não tinham sido açoitados? Não importa. O que importa é pregar a palavra fundamentado na proteção de Deus. Eles não morreram. Eles continuaram ali seguindo o fluxo da vontade de Deus para suas vidas, para a vida daqueles que iriam escutar a palavra de Deus através deles. Mesmo encarcerados, mesmo escorraçados em Tessalônica, mesmo perseguidos, eles manteram a sua fé em Deus, a fé na proteção divina. E é interessante que Paulo escreve aos Efésios dizendo o seguinte: seja forte no Senhor e na força do seu poder. Os pastores precisam ser corajosos para pregar a palavra, não precisam temer pregar a palavra, e pregar a palavra da verdade, e não de amassagear mentes. Pregar a verdade, porque é a verdade que santifica, é a verdade que te tira do mundo das trevas, é a verdade que te leva de volta para Deus. Até porque o próprio Cristo é a verdade. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Nós temos que pregar Jesus, mais nada, mais ninguém. Nós temos que falar sobre Jesus. Ele é a verdade, Ele é a palavra, Ele é o verbo, Ele é o Logos. E nós precisamos aqui, como pastores, se tem algum pastor aqui hoje, domingo passado tinha, né? Se tem algum pastor aqui, pregue a palavra de Deus com coragem. Não fique temendo ninguém, não fique temendo ser refém de crentes carnais. Pregue a palavra. Toda igreja vai ter crente carnal, não vai ter jeito. Muitos crentes carnais, eles vão se tornar espirituais, mas vai ter crente carnal que vai continuar carnal e não vai fazer diferença, vai continuar só carnal. Sobrenome deles também vai ser carnal, de tão carnal que é, porque não vive a palavra de Deus, ele não tem desejo pela palavra de Deus. Os pastores precisam pregar a palavra de Deus, não podem ficar preocupados se estão gostando ou não. Nossa, que pastor bravo. Nossa, que pastor. Ai. Hoje em dia, né, o povo do mimimi. Ouve a palavra de Deus, sai chateado. Sai chateado da igreja. Antigamente, quando os pastores pregavam, o povo se convertia. Hoje o povo fica chateadinho. Sai chateado. Não volto mais naquela igreja. Não gostei daquela palavra. Então nós, pastores, não temos que ficar temendo esse tipo de atitude. Nós, pastores, temos que pregar a palavra da verdade, com veemência, pregar a palavra de Deus de acordo com o que deve ser pregada. Não tem que estar aqui amassageando a mente de vocês, não, queridos. Eu não tenho que estar aqui pregando aquilo que você quer ouvir, não.
Eu tenho que pregar aquilo que Deus manda eu pregar. É da Bíblia para fora, não é da sua vontade, não é da sua concepção, não é da sua força, não é da sua riqueza para dentro. É da palavra de Deus ao nosso coração, ao meu coração, ao seu coração. Nós é que devemos nos adaptar à vontade de Deus e não Deus se adaptar às suas vontades. Você está entendendo? Nós precisamos de levar a palavra de Deus, pregar a palavra de Deus com integridade. Com integridade como? De uma forma plena, de uma forma inteira. Infelizmente, tem pastores que não gostam de estudar para pregar a palavra. Nós precisamos de estudar para pregar a palavra. Uma mensagem, ela demora mais ou menos umas 15 horas para ficar pronta. Os pastores precisam ler. Os pastores precisam fazer exegese. Os pastores precisam pegar lá o grego, o hebraico. Precisam trazer as nuances, os detalhes, para que vocês possam crescer, para que vocês possam se alimentar cada dia mais. Os pastores precisam ler comentários e vários comentários, para poder entender a linha de raciocínio. Os pastores precisam ler Finney, os pastores precisam ler Spurgeon, os pastores precisam ler Calvino, os pastores precisam ler Billy Graham, os pastores precisam buscar fontes, Joséfo, fontes confiáveis, fontes que vão trazer benefício para a igreja e a igreja vai crescer. Independente se você quer crescer ou não, a igreja vai crescer. Mas quando nós falamos de crescer, a gente lembra logo de número. A gente fica logo preocupado com, nossa, olha como é que está lindo. Olha como é que está cheia a igreja. Olha como é que está lá atrás. Não é essa a nossa preocupação. A nossa preocupação é de que você cresça. O pastor ele tem que preocupar-se em pregar a palavra para que você cresça, para que você saia daqui edificado, para que você saia daqui melhor do que você entrou, entendendo mais as coisas de Deus da forma como você entrou. E é por isso que os pastores não precisam ficar preocupados se vão gostar ou não. Os pastores precisam se santificar mais. É cada coisa. Cada coisa que a gente tem visto ultimamente. É pastor que já casou 5, 7 vezes, não casou 1, 2, não casou 5, 7 vezes. Eu já ouvi falar hoje, tem um pastor que casou pela 8ª vez. Misericórdia, se eu fosse mulher, eu pensava umas 20 vezes em casar com um homem desse. Que tem algum trem errado com ele. Já está na 8ª mulher. Tem algum trem errado com ele. Tem ou não tem, amigo? Tem um trem errado aí com essa fera. 8 mulheres. Rapaz. O cara não sossega, não. Os pastores precisam se santificar, se separar. Os pastores precisam ler Bíblia. Eu já falei para os irmãos aqui, né? Eu fui num concílio, aí pediram para eu fazer uma pergunta para o candidato a pastor. Aí eu perguntei para ele, você já leu a Bíblia toda? Aí ele, não. Eu falei, como é que um cara quer ser pastor e nunca leu a Bíblia inteira? Pelo menos uma, para dizer que leu, pelo menos para dizer que leu, entendeu? Para dizer que leu. Nem isso, e o cara queria ser pastor. A qualidade. O que esse cara vai trazer para o púlpito? Mas não, tem uma onda agora que o negócio é o culto coach. É o culto coach. Tem uma galera que está forçando, tem uma galera que fica braba dentro da igreja, pressionando os pastores, né? Para que eles preguem mais ameno. Pastor, isso pode ofender, pastor. A palavra nos ofende. Primeiro, a palavra nos ofende.
Ofende no sentido de mostrar quem nós somos, pecaminosos, maus, vis. E por isso que nós, pastores, devemos pregar a palavra sim, com vontade, goste você ou não, do jeito do pastor. O pastor também tem o direito de não gostar do seu jeito ou não. Eu não gosto do jeito desse pastor pregar, né? Nossa! Tem muito pastor também que não gosta do seu jeito de viver diante de Deus. Entendeu? Crente relaxado. A Bíblia está dando já bicho. Como é que é o nome daquele troço que entra no papel e sai comendo? É a traça. Já está dando traço, está cheio de buraco. A Bíblia dele, as folhas ainda estão grudadas, não tem? Quando você compra a Bíblia nova, aí fica grudando a folha na outra, não tem? É a Bíblia de muito crente dentro da igreja. E aí depois quer falar de católico romano, né? De católico romano que deixa a Bíblia aberta em cima da estante. Salmo 90, Salmo 92. Fica criticando, mas não pega a Bíblia para ler. E hoje os bereanos vão mostrar para nós que não é só ler. Vocês vão ver o que os bereanos vão nos mostrar aqui hoje. Então nós, pastores, precisamos pregar expositivamente, irmãos, porque só expositivamente é que nós vamos exaltar a Deus, é que nós vamos edificar a igreja plenamente. Somente pregando expositivamente é que Deus fala. Só expositivamente que Deus fala. Nas outras pode até falar, mas você fala junto. Nós só estamos aqui para ouvir a palavra de Deus, vocês não estão aqui para ouvir a palavra de Anderson. Amém? Estão aqui para ouvir a palavra de Deus. Meu nome não é Espírito Santo, que orientou, inspirou mais ou menos 40 homens para poder escrevê-la inteira. Nós, pastores, precisamos pregar de uma forma expositiva para que Deus fale à igreja. Somente através da pregação expositiva que a igreja se alimenta de forma espiritualmente saudável. Precisamos pregar expositivamente. Nós, pastores, nós, pregadores. Pastor, eu não sei pregar ainda expositivamente. Procura aprender, procura estudar. Nós vamos estar trazendo isso para vocês, mas procura. Porque somente Deus é quem tem que falar. É por meio da pregação expositiva que os pastores terão poder para levar pessoas a Cristo. Somente através da pregação expositiva que nós vamos ter autoridade no púlpito, nós vamos deixar a palavra de Deus ter autoridade sobre nós. Por isso que quando eu falo que tem que ser de dentro para fora, é porque vai vir com a autoridade direta do trono de Deus, e não vai vir da minha concepção, não vai vir da minha elucidação, vai vir da vontade de Deus, daquilo que Deus inspirou homens para escrever. E aí nós vamos crescer. E aí nós vamos ser edificados. E aí nós vamos glorificar o nome de Deus. Mas nós, pastores, precisamos entender que somente pela pregação expositiva é que nós vamos levar pecadores a se quebrantarem diante de Deus. Somente pregadores que pregam com avidez, como diz a palavra de Deus aqui, o texto está dizendo. Eles pregavam de uma forma que fazia com que os crentes de Bereia tivessem vontade de voltar para ouvir a palavra de Deus. Tem que pregar com avidez. Avidez é desejo inflamado. Avidez é desejo intenso. E eles tinham um desejo intenso de levar a palavra de Deus. Não importa se eles iam apanhar, não importa se eles iam ser presos, eles estavam ali com avidez, pregando a palavra de Deus.
E aí, quem gostar, gostou. Quem não gostou, muda de canal. Não é assim quando você está lá na sua casa? Não estou gostando desse canal? É assim. Hoje também está tendo uma rotatividade. Me disseram que quando eu cheguei para cá, me disseram assim, pastor, isso outros pastores falando, no grande centro tem uma rotatividade muito grande de crente. Uma hora eles vão para uma igreja, uma hora eles vão para outra. Depois eles já estão em outra. Daqui a pouco eles já rodaram tudo e já voltou para a mesma que ele saiu. Você sabe o que é isso? É sede que você tem da palavra de Deus. Mas que muitas vezes, infelizmente, essa sede não está sendo suprida do púlpito. Não estou aqui para passar pano quente, não. Muitas vezes essa sede não está sendo saciada porque do púlpito não emana palavras de vida eterna, não emana palavras de confronto, para te confrontar no seu pecado, no seu erro. E aí só está massageando a sua mente. Aí quando você começa a se inflamar, se achar, né, o peito inchar igual um peito de pombo, aí qualquer coisinha depois que vai falar para você, você não aguenta. Você não suporta a sã doutrina. E nós precisamos da doutrina, porque é a doutrina que vem através da pregação expositiva que nos fortalece, que não é qualquer coisa que a gente ouve, que a gente fica chateado, ou então a gente fica abalado. Não, a nossa fé se fortalece pela pregação expositiva. Então, irmãos, ore para que os pastores preguem expositivamente. Ore para que eles aprendam, porque tem um monte de pastor também que não sabe pregar expositivamente. Ele não sabe pegar um texto desse e trazer ele de dentro para fora, porque ele está acostumado ali a colocar um tema na mensagem e através daquele tema ele vai lá e procura versículos que vão bater com aquele tema, é de fora para dentro, está errado. Está errado. Então nós, pastores, precisamos de pregar a palavra de Deus de uma forma expositiva, para que a igreja se edifique e o nome de Deus seja glorificado, amém? Mas aí vem uma outra atitude que a igreja deve ter diante da palavra de Deus. Você sabe por quê? Porque a Bíblia merece ser examinada por pessoas nobres. Deixa eu repetir. A Bíblia merece ser examinada por pessoas nobres. Mas pastor, você está falando o quê? De só rico? É só rico, pastor? Vamos ver o que o texto está falando? O texto está falando o seguinte, ora, esses de Bereia eram mais o quê? Mais nobres do que os de Tessalônica. Quando a gente vai olhar lá o que é nobre, o que Lucas escreveu aqui, a palavra que Lucas escreveu, ele usou a palavra eugênis. A palavra eugênis, ela tem mesmo a denotação de, vamos trazer aqui, berço de ouro. Não, eu estou parafraseando, não é esse o significado literal. Mas tem alguns significados, como por exemplo, ter status elevado. Tem um significado de bem-nascido. Tem um significado de importante. Mas não foi essa conotação que foi colocada aqui. Não foi esse o significado usado por Lucas aqui. O significado usado por Lucas foram outros 3. Na mesma palavra, que significa o seguinte: atitude louvável. Presta atenção. Eugênis significa atitude louvável. Significa também atitude de mente aberta. Significa também sem crítica. Significa também sem preconceito. Presta atenção no que Lucas está escrevendo. Presta atenção no que Paulo está ali observando, vendo crentes que têm a mente aberta, uma mente louvável, uma mente sem crítica, uma mente sem preconceito com a palavra de Deus e até mesmo com eles.
E aí tem crente que sai aqui, acaba o culto, fica criticando o pastor lá embaixo. Ou então vá para casa criticar o pastor. Na rodinha. Nossa, como é que o pastor está falando? Eu não gosto daquele jeito. Cheio do mimimi. O crente bereano, ele tem a mente aberta, a mente louvável, a mente sem crítica. É a mente sem preconceito, é a mente voltada para a palavra de Deus. Por isso que eles eram mais nobres do que os de Tessalônica. E o texto vai mostrar para nós, irmãos, que eles tinham uma reação de avidez, ou seja, desejo inflamado, desejo intenso pela palavra de Deus. Como é que tem sido a sua intensidade no desejo pela palavra de Deus, irmãos? Domingo para cá, uma semana, 7 dias. E aí? Qual foi a sua reação diante da palavra de Deus? Como é que tem ardido o seu coração ou não tem ardido pela palavra de Deus? Você está vendo a diferença do crente bereano? O bereano, ele anseia pela palavra de Deus. Queridos, as Escrituras merecem. As Escrituras merecem ser examinadas por pessoas nobres. Torna-se uma pessoa nobre. Nobre no sentido de ter a sua mente aberta, ter uma atitude louvável, uma mente aberta sem crítica, sem preconceito, para ouvir a palavra de Deus. E o texto vai mostrando para nós que onde tem crentes com atitude louvável de mente aberta, as Escrituras são exaltadas. As Escrituras são colocadas sobre a sua vida. As Escrituras estão lá em cima, Ele está aqui embaixo. Quando as Escrituras são exaltadas dentro da igreja, a igreja está reconhecendo que é ela quem manda, é ela quem dita as regras, é ela quem diz o que deve ser feito e o que não deve dentro da igreja. É pela palavra de Deus, não é pela sua capacidade, não é pela minha concepção, não é pela nossa vontade, é pela palavra de Deus. Mas isso só acontece quando os crentes nobres estão buscando a palavra de Deus com a mente aberta, com a mente sem crítica, com avidez, com desejo ardente pela palavra. E aí, as Escrituras são exaltadas dentro da igreja. Elas são colocadas acima da igreja. Mas não. Tem pessoas hoje, igual os cavaleiros templários, né? Os cavaleiros templários, na hora que eles iam se batizar, botavam a espada para fora e batizavam o corpo todinho, menos a espada. Ou seja, ele se dizia agora um cristão, mas Deus poderia guiar ele, mas a espada dele, quem guiava era ele, não era Deus não. Tem um monte de gente assim dentro da igreja. Tem um monte de gente assim, quer pegar a Bíblia e aquilo que favorece, aquilo que é bom, aquilo que é gostoso, aquilo que é afável, aquilo que massageia a mente, ele vai lá e pega como bênção. Mas aquela palavra de Deus, quando está dizendo ali que você tem que se santificar, que você tem que se despojar das coisas erradas, do pecado, que você tem que ficar ligado, que a palavra de Deus mostra que o juízo começa pela igreja do Senhor, pela casa de Deus. Aí você não gosta. É o crente mimimi, cheio da frescurinha, que não pode falar nada, que ele fica chateado. Nossa, que palavra dura. Jesus falou o quê? Quando chegou aquele povinho ali que estava querendo viver uma meia boca com Jesus, né? Dura essa palavra. E vazou. Aí Jesus virou para os discípulos e falou bem assim, mais alguém? Mais alguém quer ir junto? Que a palavra de Deus é dura. A palavra de Deus é para confrontar mesmo. Eu falei aqui uma certa vez e falo de novo.
Uma das funções do pastor é falar com você mesmo e para você sair daqui chateado. Sair daqui bravo, cuspindo maribondo. Sabe o que aconteceu ali? A palavra de Deus te tocou. Essa é uma das funções dos pastores, mas que muitos pastores estão tendo. Ai, vai que fulano de tal vai embora, sai da igreja. Querido, deixa eu te falar. Vocês são ovelhas do Senhor, não são minhas. Eu nunca vou ter ovelha. Como disse o pastor Manu aqui na posse, eu sou pastor auxiliar, o pastor da igreja é Jesus. Se alguém sair daqui e quiser ir para outra igreja, vai, Deus te abençoe. Quer chegar para cá, quer ficar aqui, mas quer ouvir a palavra de Deus? Quer ficar submisso à palavra de Deus? Amém. Deus te abençoe, fica. Estamos aqui precisando de gente assim. Amém? Precisamos de gente assim. Crente bereano, crente nobre, crente com desejo ardente pela palavra de Deus. E aí eu estou observando, né, os jovens, os adolescentes, dando ninja. Mas está aprendendo ninja onde? Papai e mamãe. Por quê? Papai e mamãe não se submetem à palavra de Deus. Papai e mamãe não têm contato com a palavra de Deus. Por isso que é crítico. Por isso que é cético. Só falta virar ateu dentro da igreja. Não tem compromisso nenhum com a palavra de Deus. O texto mostra, irmãos, que onde tem crentes com atitude louvável, de mente aberta, a igreja é edificada de uma forma plena. A igreja expande o conhecimento de Deus, conhece Deus mais profundamente, busca mais a vontade de Deus. E o texto clama para ser ouvido, para mostrar que onde tem crente com atitude de mente aberta, eles sentem o desejo de estarem em comunhão, de estarem aqui. Eu quero ir para a igreja de manhã, eu quero ir para a igreja na quarta-feira, eu quero ir na terça, eu quero a igreja na quarta-feira. Ah, tem o trem do jovem agora, o Action, eu quero ir para o Action. É na sexta? É quinta? Eu quero estar na igreja todo dia. Ele sente vontade de estar em comunhão com o outro. Ele sente desejo de estar perto um do outro. Mas não. Domingo é dia de eu ficar com a minha família. Domingo é dia do Senhor, não é dia da sua família. Baixa a bola. Ah, domingo eu quero ir para a praia. Lembra, Shelinha, quando a gente falou da praia, do pastor, né? Você está certa. Domingo não é dia de eu ir para a praia, não. Mesmo nas minhas férias, domingo é dia de eu ir para a igreja, mesmo de férias. Se eu for lá para São Mateus de férias, eu tenho que ir para uma igreja. Eu tenho que adorar o Senhor, porque de domingo é dia do Senhor, não é dia do seu churrasquinho, que fica desde... Interessante, que o churrasco só começa às 11 horas, 11h30, meio-dia, no domingo. Mas tem que matar o culto. É bom comer, né? Churrasquinho, né? Se bem que agora a picanha tá osso, né? É churrasco de ovo, né? Que até para fazer um churrasco com a carne mais em conta aí tá difícil. É ovo, né? Pastor Christian lá de Itueta falou bem assim: Anderson, eu vou aí conhecer o Abner, lá de Itueta, Minas. Nós vamos comer um churrasco aí. Eu falei: você pode? Nós vamos. Ele vai ver a mensagem. Vamos, pastor Cris, vamos. Seguinte, nós vamos comer o churrasco. Aí ele, eu quero comer picanha. Eu falei, vamos comer a picanha. Vamos. Pode trazer ela. Que aqui a picanha está quase 80 conto o quilo. Aí ele trouxe. Não é que o bendito trouxe? Né? Nesse tempo assim que a carne está cara, né, meus dentes quase caíram de tanto que eu comi a carne. Irmãos, nós temos que voltar para a palavra.
Temos que nos voltar para a palavra de Deus, estar em comunhão com o outro. Para com essas frescuras, para com essas desculpinhas que você fica dando. Eu quero... Rapaz, não vai dar para ver não, porque lá no céu não tem pecado não. Não vai dar para ver. Porque a vontade é às vezes de ver. Vai ter a fila, né? A fila, né? Para cada um dar conta de ser a Deus. Mas não vai dar para ver o que o caboclo vai dar de desculpinha. Ele não vai ter condição de dar desculpa para Deus, porque Deus conhece todas as coisas, né? Mas de vez em quando dá vontade, assim, rapaz, eu queria ver o que fulana vai falar diante de Deus, rapaz. Eu queria ver, mas não vai ter como, lá não entra pecado. Não vai entrar essas coisas, não. Né? A palavra de Deus mostra, irmãos, o texto insiste em revelar que onde tem crente com atitude de mente aberta, a igreja cresce. Não é por método que a igreja cresce. A igreja cresce com a mente aberta em querer, o desejar em ouvir a palavra de Deus. Quando você deseja ouvir a palavra de Deus, você se santifica. E quando você se santifica, você faz a vontade de Deus. Você não faz amarrado, você faz com vontade de agradar os olhos de Deus. E aí a igreja vai crescendo, porque nós estamos aqui ouvindo a palavra de Deus. Olha, eu vou convidar as pessoas para virem ouvir a palavra de Deus, mas eu também vou lá levar a palavra de Deus. Eu não vou ficar apenas no vinde, mas eu vou no ide. Eu vou levar a palavra de Deus, de uma forma direta, de uma forma indireta, mas eu vou levar a palavra de Deus. Não vai ficar só convidando pelo Facebook, não vai ficar só convidando por Instagram, ou então com fotinha bonitinha, bem acabadinha pelo WhatsApp. Vai. Hoje nós tivemos o eu vou. Aos pouquinhos nós vamos tirando a igreja daqui das 4 paredes. Mas você faltou hoje. Nós sentimos a sua falta. A força que você tem nos faltou hoje. Poderíamos ter mais força com a sua presença. Mas você não veio. Porque você muitas vezes não se interessa pelas coisas da igreja. Às vezes não se interessa nem pelo pastoreio do pastor. Presta atenção, tá? Que eu estou de olho. A gente vai aprendendo, vai vendo quem é ovelha, quem está querendo ser pastoreado e quem não. Quem acha que não precisa. A gente observa. 4 meses já deu para ver muita coisa. A palavra de Deus está aqui gritando para nós que nós precisamos exercitar o nosso coração a ter uma atitude de mente aberta em relação à palavra de Deus. Irmãos, deixa eu falar uma coisa aqui para você. Estou fechando, terminar. Não tem Satanás? Vocês conhecem? Já ouviram falar dele? Já? Sim ou não? Já, né? Ah, tá. Tem uns que têm até intimidade, chama ele de nanás. Mas é sério, vocês estão rindo, mas é sério o negócio. Deixa eu te falar aqui. Tem esse tal aí de Satanás? Presta atenção. Presta atenção. Esse camarada, ele conseguiu enganar, presta atenção. Esse camarada conseguiu enganar 1/3 dos anjos. Levou a galera junto. 1/3 dos anjos. Ele conseguiu enganar. Imagina aquele que não lê a palavra de Deus. Se ele enganou anjos, você acha que não vai ser enganado? Porque a palavra de Deus é o farol. A palavra de Deus nos mostra o caminho. A palavra de Deus nos direciona. A palavra de Deus nos mostra, está certo, está errado. Vai por aqui, não vai por ali não, porque ali vai dar ruim. A palavra de Deus precisa estar ativa no nosso coração. Precisamos ser crentes bereanos. Precisamos ser crentes nobres, crentes que amam a palavra de Deus, crentes que têm um desejo inflamado, intenso pela palavra de Deus, irmãos. Não é possível que você vai terminar
essa mensagem aqui hoje vai sair da mesma forma que você entrou em relação à palavra de Deus. Não é possível que você está ouvindo, como minha mãe diz, entra por aqui e sai por aqui. Não é possível. A palavra de Deus, as Escrituras merecem ser examinadas por pessoas nobres. Seja uma pessoa nobre. Exercite o seu coração para ser uma pessoa nobre diante da palavra de Deus. Exercite o seu coração para que o seu coração tenha desejo pela palavra de Deus. Uma boa igreja que não reconhece a palavra de Deus não pode ser reconhecida, não merece ser reconhecida lá fora. Uma igreja ela só merece ser reconhecida se a palavra de Deus for o centro, se a palavra de Deus estiver acima da igreja. E aí sim ela merece ser reconhecida. Mas tem que começar por nós, pastores. Precisa começar por vocês. Precisamos ter mais desejo pela palavra de Deus. Não podemos ficar aqui, dia da Bíblia, todo segundo domingo de dezembro é dia da Bíblia, e aí só por isso, fica só nisso. E você não começa a ter contato com a palavra de Deus, vai ter uma semana do mesmo jeito que você teve. Então, uma boa igreja não se reconhece pelo número de pessoas. Se reconhece pela avidez pela palavra de Deus. Que Deus nos ajude, irmãos. Que Deus nos abençoe a ter esse desejo por sua palavra, dia após dia. Amém?